Tetragramaton. Para que compreendamos o significado do tetragramaton, é necessário, antes de tudo, definir acrônimo. A palavra acrônimo tem origem no grego akron, extremidade, e significa o conjunto de letras pronunciado como uma palavra, formando a partir das letras iniciais ou de sílabas, de palavras sucessivas que constituem uma denominação. Por exemplo, a sigla NASA, National Aeronautic and Space Administration, é um acrônimo. Dessa forma, a palavra tetragrama tem origem no grego, tetra, 4, mais grama, igual a letra. E significa a expressão escrita, constituída de 4 letras ou sinais gráficos, destinada a apresentar uma palavra acrônimo, abreviatura, sigla, ou a pauta musical de 4 linhas do canto-chão. Acredita-se que o tetragrama hebraico designa o nome pessoal do Deus de Israel, como foi originalmente escrito e encontrado no Torá, o primeiro livro do Pentateuco. Este tetragrama varia como IHWH, JHVH, JHVH e YHVH. Em algumas obras, especificamente no Antigo Testamento escrito em sua maioria em hebraico, com partes em aramaico, o tetragrama surge mais de 6.000 vezes, de forma isolada, claro, ou uma conjunção com outro nome divino. A tradição esotérica dos judeus, a Cabala, considera o nome de Deus sagrado e impronunciável. Possivelmente a origem desse conceito está no 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Assim, um grupo de sábios judeus conhecidos como maçoretas incorporou acentos que funcionavam como vogais e viabilizavam a pronúncia do tetragrama, resultando na palavra Adonai, que passou a ser utilizada na época para pronunciá-lo. Os nomes Jeová, Iová, Javé, Yavé, ou ainda Yavé, são adaptações para a língua portuguesa da palavra Adonai, e não do tetragrama original. Porém, há ainda uma crença entre os judeus do início do período cristão que a própria palavra Torá seria parte do nome divino. Há uma relação interessante encontrada nos nomes originais de Adão e Eva, Iod e Shauá, respectivamente. Uma combinação entre esses dois nomes resulta numa das variações do tetragrama, YHWH, fato que surge uma relação entre criador e criatura. Com o decorrer do tempo foram adotados outros termos para se referir ao tetragrama: o nome, o bendito, o céu. O místico cristão Jacob Boehme, utilizando-se de uma cabala gráfica conhecida como a Árvore da Vida, encontrou os 72 nomes de Deus. Esse livro ele foi publicado em 1652. O nome do livro se eu não me engano, é o Oedipus Aegypticus, sendo que todos são formados por apenas 4 letras, o que caracteriza mais uma vez o tetragrama. Seguindo esse raciocínio, encontramos também Tupã, divindade dos nossos índios brasileiros. Yang, em chinês, possui vários significados, entre eles Deus do bem. Bará, o equivalente a Deus da seita islâmica Brahmanismo. E Shiva, divindade hindu. Se considerarmos que as letras de um alfabeto nada mais são que sinais gráficos, o tetragrama, em sua representação gráfica, conhecido como tetragramaton, é uma complexa combinação de letras do alfabeto hebraico, grego, latino, associados a diversos símbolos conhecidos no ocultismo. Nele encontra-se o pentagrama entrelaçado,
símbolos zodiacais, algarismos e formas geométricas, entre outras representações. No ocultismo, incluindo suas diversas ramificações, o tetragramaton desempenha uma função muito importante, sendo usado em rituais, em invocações e na forma de talismãs. Nós, ocultistas, interpretamos o tetragramaton e outros símbolos cabalísticos neles contidos, como poderosos signos mágicos, capazes de potencializar em rituais, abrindo as portas da consciência humana. O pentagrama assume diversos significados, de acordo com o contexto em que é encontrado. Neste caso, é a base do tetragramaton. Assim, podemos interpretá-lo como símbolo do homem realizado. Isto é, uma representação da entidade humana evoluída em todos os estágios espirituais. Júpiter. No ângulo superior do pentagrama encontramos o que chamamos de olhos do Pai e a representação do planeta Júpiter, uma alusão aos olhos do grande arquiteto do universo, o Espírito, o poder que coordena tudo e todos. Marte. Nos braços do tetragramaton encontra-se o símbolo astrológico e zodiacal do planeta Marte, representando a força ou a energia pura do grande arquiteto. Saturno. Nos ângulos inferiores está a representação astrológica e zodiacal do planeta Saturno. É um dos principais símbolos usados na magia, representado mestres, magistas, cultistas que anularam o próprio ego e as falhas inerentes ao ser humano, atingindo assim a perfeição. Sol e Lua. Posicionados nas linhas verticais do pentagrama, próximos ao centro da figura, como você pode ver, o Sol e a Lua fazem referência aos polos femininos e masculinos da criação, contidos em todos os organismos, incluindo o microcosmos e o macrocosmos, que futuramente irei explicar o que são. Mercúrio e Vênus. Estes símbolos são amplamente encontrados na literatura alquímica e são representações astrológicas e zodiacais destes planetas. Localizados sobrepostos no centro da figura, referem-se à união dos polos, de onde surgira o caduceu de Mercúrio. O que é o caduceu de Mercúrio? É o símbolo alquímico da transmutação. Associado a símbolos superiores de Mercúrio e Vênus, refere-se à criatura, ou seja, o resultado da união entre os polos feminino e masculino, entre as forças lunares e solares, e o ponto de equilíbrio entre eles. Por estar localizado no centro da figura, também pode ser interpretado como a coluna vertebral, ou Kundalini, responsável pela união da energia sexual entre as polaridades. Jeová. Esta inscrição hebraica é um tetragrama pronunciado Jeová. Lê-se da direita para a esquerda, na verdade, sendo mais uma das várias alusões ao nome do grande arquiteto do universo. Alfa e Ômega. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e última letra do alfabeto grego. Esta é uma referência ao princípio e o fim de todas as coisas. Alfa está abaixo dos olhos do grande arquiteto. Ômega encontra-se invertido na base do caduceu de Mercúrio. Isso pode significar o caldeirão utilizado pelos alquimistas ou ainda o caldeirão, chamamos de útero, da grande deusa, para alguns ocultistas. Localizados fora do pentagrama, o número 1 e 2 são referências à bipolaridade, isto é, uma representação de que todas as coisas possuem dois lados. Seguindo esse conceito, podemos também compreendê-los como outras manifestações dos polos, masculino e feminino, início e fim, bem e mal, luz e trevas, entre outros. Logos é uma palavra grega que significa razão, mas também ela é interpretada como fonte de ideias, o verbo, associado ao tetragramaton, os números 1, 2 e 3,
representam respectivamente o triângulo, amplamente encontrado nas tradições esotéricas. O cálice significa o polo feminino da criação. Na alquimia é utilizado para representar o elemento água. A espada de fogo, que chamamos de espada flamejante, dentro do contexto alquímico representa o próprio elemento fogo. Porém, associada ao tetragramaton, assume o papel do polo masculino e do pênis, símbolo de fertilidade entre as antigas tradições. Báculo é um bastão comumente usado por magos. Está dividido em 7 escalas, representando os estágios de evolução. Na alquimia está relacionado ao elemento terra. Hexágono do mago representa o domínio do espírito sobre a matéria. Na alquimia está relacionado ao elemento ar. Não é possível definir uma relação entre os vários símbolos que compõem o tetragramaton, e tampouco uma finalidade específica desse conjunto. Seus sinais transitam entre correntes tão distantes que a interpretação, em certos casos, chega a ser paradoxal. Se observarmos essas combinações simbólicas através do ângulo alquímico, teremos um determinado resultado. Porém, se analisado através dos conceitos astrológicos, por exemplo, a conclusão poderá ser totalmente distinta. Assim, a atenção e perspicácia do observador tornam-se fundamentais para decifrar o tetragramaton, um dos mais antigos e poderosos símbolos da espiritualidade humana.